Olá, colegas da enfermagem, bem-vindos ao curso básico de dimensionamento de pessoal de enfermagem do COREMG. Esse módulo nós vamos falar sobre como dimensionar pessoal de enfermagem em unidade de internação, passo a passo. Falando um pouquinho da minha trajetória profissional, eu sou Andréia Murta, sou enfermeira fiscal há 7 anos no COREMG, possuo MBA em Gestão de Negócios, Qualidade e Auditoria em Saúde e especialização em Administração Hospitalar. Atualmente, eu participo do Grupo de Trabalho de Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem do COREMG, em que participam também as fiscais Cacilda, Otávia, Glaucileia e a professora Meirielle, da UFMG. E juntas nós pensamos nesse treinamento com a finalidade de pegar na mão de vocês mesmos, que eu sei que se vocês estão aqui hoje é porque vocês possuem dúvidas em dimensionamento, às vezes já até realizaram algum curso e não conseguiram concluir, ou porque têm dificuldade, ou porque têm curiosidade também em conhecer sobre como dimensionar. E às vezes é difícil a gente pegar esse raciocínio, a gente entender o dimensionamento de primeira. Então, esse é para ser um curso básico, para a gente caminhar juntos e entender como que a gente pode chegar nesse raciocínio na unidade de internação. Nós vamos partir da premissa, então, de que todos nós aqui temos o mesmo conhecimento, porque esse é um curso básico e a gente vai começar mesmo dos princípios iniciais. Quando a gente fala em dimensionamento, o que você pensa? É muito comum a gente ouvir no conselho o enfermeiro dizer assim, não, eu preciso fazer o dimensionamento, eu sei que a minha colega aqui do hospital aqui do lado, ou do município aqui vizinho, ela já precisou fazer o cálculo para entregar para o Corém. Então, eu vou pegar com ela como que ela fez, o perfil dela é mais ou menos o mesmo que o meu, vou fazer esse cálculo baseado no estudo dela. Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, não façam isso, né? Cada unidade possui o seu perfil. O cálculo de dimensionamento de pessoal de enfermagem, ele depende do modelo assistencial que é aplicado. Então, a forma como a enfermagem é organizada, se eu tenho um enfermeiro supervisor, se eu tenho um coordenador, se eu tenho um profissional exclusivo para o transporte, a carga horária do contrato, se é 30, se é 44, se é 40, vai interferir no cálculo de dimensionamento. Assim como o perfil do paciente, a classificação de cuidados, qual escala que eu uso para classificar esse paciente, tudo isso vai intervir. Então, eu não consigo copiar, né? Não existe essa fórmula básica para eu copiar um estudo de uma outra instituição. Então, não façam isso. Muitas pessoas que estão aqui hoje, elas querem que a gente responda o seguinte: quantos pacientes, afinal, eu posso assumir numa unidade de internação? Eu sei que essa é a dúvida de todos, e às vezes vocês ligam no conselho, vocês perguntam para o enfermeiro fiscal, e ele não responde isso assim prontamente, justamente porque o dimensionamento ele é um estudo, né? Existem várias variáveis. Então, eu vou explicar para vocês como que você vai chegar nesse número para a sua unidade de internação. Então, como que a gente começa esse cálculo, né? Todo mundo, às vezes, fica se perguntando, de onde eu começo? Quanto tempo que vai levar? É muito difícil, é muito chato, eu não sei para que o Corém pede isso. E depois que eu fizer esse cálculo todo, será que a instituição vai contratar o número de profissionais que eu estou pedindo aqui? Bom, se você, então, tem um desses pensamentos, eu vou pedir para você parar. Por quê? Quando a gente começa um estudo, começa uma temática já com uma resistência àquilo, então provavelmente aquilo não vai dar certo. William James já dizia que a maior descoberta da geração é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando a sua atitude mental. Então vamos limpar da nossa cabeça esses pensamentos, vamos tirar esses preconceitos sobre o dimensionamento, porque nós estamos aqui hoje para caminhar juntos, para chegar numa linha de raciocínio. Esse é um treinamento que vai ficar gravado, então, se você tiver dúvidas, você vai ter onde consultar e a gente vai conseguir chegar no resultado final. Mas, para isso, a gente precisa se libertar desses preconceitos para a gente conseguir entender esse estudo. Se você ainda não está convencido de que isso é importante para você, eu vou fazer um teste de 8 perguntas. Tá? E vocês vão pensando aí, vão refletindo.
No seu setor, é difícil fazer escala diária? É difícil você falar qual profissional vai ficar com quantos leitos? Acontece de você precisar de remanejar pessoal para outras unidades? Ou às vezes a sua unidade é aquela que tem muitas pautas e às vezes você precisa sempre estar pedindo para que sejam remanejados profissionais para a sua unidade? E aí você enfrenta a resistência de outros enfermeiros, ou às vezes o pessoal que você remaneja chega lá e fala: olha, você me remanejou para aquela unidade que pediu mais pessoal, mas aqui está mais pesado que lá, os pacientes aqui estão mais graves, lá não está assim não, tá? Né? Você encontra essa dificuldade no seu serviço, e aí sempre que você redivide essa escala, sempre que você remaneja, sempre tem alguém insatisfeito, sempre tem alguém que reclama que a escala dele está pesada, mais pesada que a dos colegas, e sempre tem alguém que fica sobrecarregado, ou isso está sempre gerando conflitos no seu serviço. Além disso, o pessoal de enfermagem muitas vezes tem que se virar para realizar todas as atribuições dentro do plantão, e mesmo assim ainda ficam coisas por fazer. E aí aquela história, né? O plantão do dia reclama do plantão da noite, que passou a noite toda, na noite não tem banho de leito, à noite não tem que levar paciente em exames, e mesmo assim não conseguiu dar conta de tal tarefa, né? E o pessoal da noite reclama do dia, não, você estava aqui com o médico disponível, com o enfermeiro, supervisor que podia resolver essa situação, você tem que passar isso para a noite resolver, a noite não é para isso não, né? Sempre acontece isso aí no seu setor. E você sente que se você tivesse mais pessoal, que se você tivesse um dimensionamento mais adequado, você conseguiria dar uma assistência de melhor qualidade para os pacientes? E mesmo com todos esses argumentos, com todas essas situações, quando você solicita mais pessoal para o gestor, você nunca consegue, né? Ele sempre fala que não, que o gasto pessoal já está, a folha de pessoal já está acima do limite. Acontece isso com você? Se isso acontece em alguma dessas situações, então esse treinamento é importante para você. Primeira coisa que a gente tem que saber é que o dimensionamento, ele é uma função do enfermeiro. Onde que a gente tem isso definido? Na nossa lei do exercício profissional de enfermagem, que é a lei 7498 de 86, e que é regulamentada pelo decreto federal 94.406 de 87. Então, isso que eu estou falando aqui serve para todo o Brasil. Né? Então, nessa lei, fala que é privativo do enfermeiro a direção do órgão de enfermagem, a direção do serviço de enfermagem e suas atividades técnicas e auxiliares, o planejamento, a coordenação, a execução e a avaliação do serviço, a emissão de matéria, né, emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Então, o gerente da unidade ele não pode fazer o dimensionamento, o médico não pode fazer o dimensionamento, a secretária não pode fazer dimensionamento. Quem faz dimensionamento de pessoal de enfermagem é o enfermeiro. E a resolução COFEN 509 de 2016 traz que essa é uma atribuição do enfermeiro responsável técnico. Então, lá dentre as 23 atribuições que estão elencadas nessa resolução, uma delas é o cálculo de dimensionamento. É lógico que o enfermeiro RT ele não vai fazer esse cálculo sozinho, né? Então, ele tem ali o coordenador do centro cirúrgico, o coordenador da hemodiálise, do CTI, que são pessoas que conhecem muito mais o perfil, o dia a dia, que vão auxiliar nesse cálculo. Mas é responsabilidade do enfermeiro RT demonstrar esse cálculo para o gestor e encaminhar o cálculo para o COREM. Mas, para isso, a gente precisa de ter um embasamento teórico, né? A gente sabe que o dimensionamento é a primeira etapa para provimento de pessoal e que eu faço esse dimensionamento para eu ter um quantitativo de profissionais capazes de oferecer em horas assistência segura para os pacientes e assistência de qualidade. Mas que essa quantidade de horas ela tem que ser, ela é diferenciada qualitativamente. Porque na equipe de enfermagem eu tenho técnicos, eu tenho auxiliares, eu tenho enfermeiros. Eu tenho atividades que são privativas do enfermeiro. Então, quando eu faço um estudo de dimensionamento, eu vou fazer um provimento não só do quantitativo,
mas também de quantos enfermeiros que eu preciso para dar essas atividades privativas e quantas horas que eu posso ofertar aos pacientes por meio dos técnicos auxiliares de enfermagem. Então, eu preciso ter também um embasamento teórico para iniciar esse estudo. E a gente sabe que o subdimensionamento, ele tem consequências para a qualidade e para a segurança do paciente. O parecer técnico COREMG número 6 de 2020, ele trata sobre isso. E lá fala que algumas das consequências, né, do subdimensionamento é a omissão de cuidados essenciais da enfermagem, que são elementos-chave para gerar eventos adversos. E, além disso, a disponibilidade adequada de profissionais de enfermagem está relacionada com menores riscos de mortalidade hospitalar, menor tempo de internação, menor omissões de cuidados, e com isso também reduz o custo hospitalar. Então, isso não sou eu que estou falando, não é o Corém que está falando, está lá no parecer, porém são dados de estudos científicos, e existem vários estudos sobre isso, e eu trouxe aqui a citação de apenas alguns. Mas lá no parecer, que vocês podem consultar no site, existem vários outros estudos que tratam sobre o tema. E com base nesses estudos, vocês vão ter um empoderamento para, na vida real, discutir com o gestor do serviço. Então, é muito diferente, né? O gestor está lá na sala dele, tomando aquele cafezinho quentinho, dá até para a gente sentir o cheiro do café, né? Com várias atribuições, com vários problemas, cheio de números lá no computador, indicadores financeiros, e aí chega o enfermeiro RT para negociar com ele um maior quantitativo, e a gente tem que ter uma argumentação para a gente conseguir esse maior quantitativo. Então, preciso me empoderar do que é o perfil da minha unidade, quais são as necessidades dos meus pacientes, e eu vou demonstrar isso para ele por meio de indicadores. Eu tenho que conhecer indicadores que são sensíveis à assistência da enfermagem para demonstrar que o que eu posso ofertar de melhor para o paciente, de melhor para a instituição, quer dizer, menor tempo de internação, menor uso de antibiótico terapia, redução de custos hospitalares. Então, às vezes, um primeiro entendimento do gestor de que aquilo ali seria apenas custo, né? Vai custar muito eu aumentar a equipe de enfermagem, porque quando eu aumento um profissional por plantão, o mínimo que eu estou aumentando são 4 profissionais, né? Pensando numa escala 12 por 36, por exemplo, um profissional por plantão já viram 4. E aí eu preciso ter uma justificativa para isso. Eu só vou conseguir negociar se eu me empoderar dos indicadores assistenciais e souber realizar o cálculo e mostrar para ele quantas horas que aqueles pacientes necessitam de assistência. Então, a enfermagem tem sim um poder de negociação, mas para isso a gente precisa de um método. André, vou precisar criar esse método do nada. Como que eu vou fazer isso? Vou precisar estudar muito, né? Eu não estou nesse nível ainda. A boa notícia que eu dou para vocês é que existem vários enfermeiros e enfermeiras que estudam dimensionamento, que estudam sistemas de classificação do paciente, e elas já deixaram aí um legado, né? Nós não vamos desconsiderar isso. Então, eu demonstro aqui para vocês Raquel Guedzinski, Márcia Perroca, Paulina Kurgan, Fernanda Fugulin, e existem várias outras enfermeiras que estão estudando dimensionamento, que estão publicando estudos, e nós vamos partir desses estudos para fazer o nosso cálculo. Né? Então, isso é bom porque são embasamentos de teses de mestrado, teses de doutorados, são estudos científicos, né? Não é o achismo de ninguém, não é porque eu acho que a minha unidade aqui do hospital é mais pesada que a outra, não. A gente tem uma forma de demonstrar o que a gente precisa. E eu vou demonstrar isso para vocês hoje em 10 passos, tá? Então, são 10 passos principais. Para não gerar uma insegurança de vocês, né? Uma expectativa, quais são esses 10 passos, né? Vai demorar? Eu vou mostrar para vocês aqui em linhas gerais do que a gente vai falar, tá? Então, a primeira coisa é eu colher os dados necessários para eu fazer o dimensionamento. Se eu não coleto dados da minha unidade, eu não consigo dimensionar, tá? Esses dados eu vou fazer através de um diagnóstico situacional.
Então, eu preciso saber o perfil da instituição, o perfil da minha carga de trabalho, o perfil do meu paciente. A partir daí, eu vou calcular o meu total de horas de enfermagem. Quantas horas de enfermagem os meus pacientes precisam? Mas eu tenho um índice de segurança técnica, porque meus profissionais faltam, né? Eu tenho licenças maternidade, ainda mais na enfermagem, né? Que é uma profissão com a maioria de mulheres, né? Mulheres em idade fértil. Então, a gente tem muita licença maternidade. Eu preciso colocar esse índice de segurança técnica dentro da minha carga horária semanal, e isso é a constante de Marinho. A partir daí, eu vou calcular o meu quantitativo de profissionais, mas eu preciso saber quantos de nível médio, quantos de nível superior. Então, eu vou calcular o percentual de cada categoria, né? E vou calcular os sítios funcionais, que são aquelas áreas que a enfermagem está, mas que não é possível classificar o paciente. Então, por exemplo, o técnico de enfermagem que está no expurgo, o técnico de enfermagem que está no transporte de pacientes. Como que eu quantifico essas horas? Né? Seria por meio dos sítios funcionais que eu vou mostrar para vocês. E aí eu somo o quantitativo assistencial com o quantitativo dos sítios funcionais e eu chego, então, no meu demonstrativo do cálculo de pessoal existente e necessário. Tá? Então, são os 10 passos propostos que a gente vai ver hoje. Primeiro passo, eu preciso escolher os dados, né? Quais são esses dados? Vocês vão lá no site do Corém, em publicações manuais, caderno técnico de dimensionamento, página 84, apêndice F, é a folha de rosto para a unidade de internação. Aqui vai falar todos os dados que vocês vão precisar. Então, o primeiro passo é vocês imprimirem essa folha e colherem os dados necessários, senão a gente não consegue fazer cálculos de dimensionamento. Né? Se eu não tenho dado, eu não consigo analisar situação nenhuma. O segundo passo é o diagnóstico situacional que eu falei para vocês. Então, com base nesses dados coletados, qual que é o perfil da minha unidade, qual que é o número de leitos, a minha taxa de ocupação. Eu preciso de saber essa taxa de ocupação de um período, né? Eu não posso pegar um mês que seja sazonal, que seja um mês que tenha férias de médico, se eu estou numa unidade cirúrgica, por exemplo. Não posso pegar momentos que não reflitam a minha realidade. Então, quanto maior o período que eu pegar, melhor. Se eu quiser pegar de um ano, ótimo, né? Porque aí vai refletir todo um período. Mas se eu não puder, se eu não tiver dados, de 90 dias, né? 3 meses seria suficiente. Qual que é a característica da minha força de trabalho? Então, quantas horas na semana os meus profissionais trabalham? E tem que ser aqui a carga horária do contrato de trabalho. Qual que é o período de trabalho que eles realizam por dia? Quantas horas por dia? Qual que é a minha taxa de absenteísmo e o meu índice de segurança técnica, que eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula. Qual que é o perfil do meu paciente? Qual que é a classificação deles? Se eu tenho sítios funcionais para realizar cuidados indiretos, atividades que dizem respeito à assistência, mas que não dependem de classificação de paciente. Qual que é a minha carga de trabalho e qual que é a proporção profissional-paciente que eu vou precisar. A partir daí, eu vou calcular o total de horas da enfermagem, que a gente chama sempre de THE. Isso aqui é muito importante vocês saberem. Em qualquer módulo, vocês vão ver essa fórmula. Né? Quantitativo de pessoal é total de horas de enfermagem vezes a constante de Marinho. Ai, meu Deus, André, sabia que você ia chegar nisso, sabia que ia complicar, começou esse negócio de constante, matemática, eu já não lembro mais isso. Eu vou mostrar para vocês que é bem fácil. A gente, como é uma constante, né, a gente já tem para a unidade de internação alguns valores pré-estabelecidos, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente chega no cálculo também, vocês vão ver que não é nada complicado, tá? Para eu calcular o meu THE, eu preciso classificar os pacientes. Nós sabemos que os pacientes não demandam a mesma quantidade de cuidado, não é mesmo? Paciente de cuidado mínimo demanda 4 horas, paciente de cuidado intensivo demanda 18 horas de enfermagem dentro das 24 horas. Então, os pacientes eles não consomem com a mesma intensidade dos profissionais de enfermagem. Tanto isso é verdade que Florence, de uma forma empírica, né, há quantos anos atrás,
já localizava os pacientes de uma forma diferenciada na enfermaria, né? E o sistema de classificação de paciente, ele surgiu nos Estados Unidos em 1961 e ele foi amplamente divulgado pela JK, né? Em 1981, aqui a gente está falando da Joint Commission, porque começou a exigir dos hospitais que participavam do programa de qualidade que tivesse um sistema de classificação de pacientes. Ribeiro foi quem introduziu esse sistema no Brasil com cuidado progressivo ao paciente, que é o que baseia o SCP. E o processo de classificar os pacientes é uma forma da gente categorizar baseado na quantidade de cuidado requerido. Eu vou dar para vocês agora, prestem bastante atenção. Vou dar para você 5 dicas para você aplicar o sistema de classificação de paciente de uma forma adequada. Primeiro, sempre classifique o paciente no mesmo horário, por no mínimo 90 dias. Como que você vai determinar esse horário? Se você está, por exemplo, numa unidade de internação cirúrgica, em que os pacientes, às vezes, vão direto para o centro cirúrgico ou ficam aguardando em jejum na parte da manhã, ou durante essa parte da manhã estão no centro cirúrgico e vão chegar somente à tarde, nós sabemos que o paciente vai estar mais complexo, vai demandar mais da enfermagem depois que ele voltou do centro cirúrgico. Então, não adianta eu fazer essa classificação no período da manhã, vou fazer no período da tarde. Então, é assim que a gente define. Eu classifico o leito apenas uma vez ao dia. Então, mesmo que seja uma unidade cirúrgica que tem uma rotatividade, eu vou classificar uma vez só por dia. Tá? A segunda dica que eu dou para vocês, o sistema de classificação, ele considera um número médio de horas. Então, o paciente cuidado mínimo é 4 horas, de intermediário é 6 horas. Alguns podem ser que gaste mais, alguns pode ser que gaste menos. É uma aproximação. Então, a gente precisa de usar 2 escalas concomitantes pelo mesmo enfermeiro, pela mesma pessoa, para eu saber qual que é mais sensível. Como que eu vou escolher um sistema de classificação? Eu vou escolher essa escala aqui, porque aqui todo mundo usa. Porque eu vi um treinamento sobre isso. Mas, de repente, essa escala não traduz a realidade da sua instituição, a realidade da sua unidade. Então, se você está em dúvida, use 2 escalas para você saber qual que é aquela que reflete melhor a característica do seu paciente. Então, essa é a terceira dica. A quarta dica é que você precisa verificar nessa escala se as atividades que ela atribui refletem o que o seu paciente precisa. Então, se você está numa unidade de internação que demanda muito da orientação, da educação ao paciente, você precisa escolher uma escala que tenha esse indicador para que você consiga mensurar essas horas. Não, eu estou numa unidade de internação que demanda muito de curativo. A gente tem curativos aqui de porte grande, que demanda muito tempo na enfermagem. Então, use uma escala que traga score para curativo, para feridas, para lesão de pele. Então, não é qualquer sistema de classificação, não é qualquer escala que vai servir para todas as unidades de internação. Pode ser que no hospital eu tenha que usar mais de uma escala e unidade de internação diferente. Então, às vezes, as pessoas elas padronizam uma escala, colocam no sistema, demora, às vezes, o setor de tecnologia da informação colocar essa escala lá dentro do sistema. E aí, quando a gente vai ver, quando a gente vai interpretar aquele dado, não está traduzindo tudo que a enfermagem gasta de horas. Então, a escolha do sistema de classificação é muito importante. É um dos passos mais importantes para a gente fazer o estudo de dimensionamento, conhecer o perfil e para eu conhecer o perfil tem que ter uma escala adequada. E a quinta dica que eu dou para vocês é sempre realize auditorias nesse sistema de classificação. Porque com o tempo a gente vai criando, vai fazendo isso numa forma automática, vai criando vícios e às vezes se a gente erra em algum momento, a gente começa a perpetuar aquele erro sempre. Ou então a gente olha um paciente e já sei qual é a classificação dele.
Então, é importante auditar, até para a gente saber se precisa de fazer um treinamento, uma atualização com os enfermeiros, ou às vezes até trocar de escala, né? Porque muitas vezes o perfil do paciente pode ir mudando com o tempo. Então, eu preciso trocar meu sistema de classificação. Quais são os sistemas de classificação que a gente tem hoje validados, né, e disponíveis? Vou citar aqui alguns para unidades de internação, né? Então, a gente tem PERROCA, que foi criada em 1996, mas já passou por outras atualizações, que considera 13 indicadores. Um desses indicadores é educação e saúde, possui uma gradação de 1 a 5, então o paciente ele pode ser classificado com 13 a 65 pontos no total. Ela possui a seguinte classificação: cuidados mínimos, intermediários, semi-intensivos e intensivos. Então, perceba aqui que ela não possui a alta dependência. Isso vai ser problema? Não vai ser problema, porque o paciente de alta dependência, ele demanda 10 horas de cuidado, assim como o semi-intensivo. Então, você vai precisar ter esse cuidado, né, de não colocar os pacientes todos aqui que seriam de alta dependência, aqui intermediários, para que você não está jogando as suas horas de enfermagem para baixo, né? Então, tem que ter essa sensibilidade. Mas não tem problema de usar a escala, tá? É baseado em Van der Horta, e aí tem estudos, né, da utilização da escala para pacientes adultos hospitalizados. Nós temos a escala de Fugulin, que foi criada em 1994, foi atualizada em 2002 e que possui 12 indicadores. Nessa revisão, foram acrescentados 3 indicadores que falam de curativo, né? Curativo, integridade cutânea e o tempo que a gente gasta em curativo, né? Então, conforme eu falei para vocês, se esse é o perfil da sua unidade, essa é uma escala adequada para a sua unidade. Mas se a sua unidade não tem curativo, não tem por que você usar essa escala, né? Ela já tem o cuidado de alta dependência, ela pode ser utilizada em unidade de internação e pode ser utilizada em CTI também. Mas é importante a gente colocar que é uma escala restrita à esfera biológica e aos cuidados à beira-leito. Então, ela não é uma escala boa para mensurar se a sua unidade tem muitos cuidados indiretos, né? Agora, se a sua unidade é uma unidade com um perfil de paciente que demanda muito beira-leito, muito procedimento, então ela é uma escala adequada. E nós temos o grau de dependência do usuário, também chamado de GDU, que foi adaptado de Fugulin e que possui 16 indicadores. Também tem a alta dependência e tem estudos já utilizando em unidades gerais e unidades de cuidados especializados, sendo promissor também o uso em CTI. Ela avalia, além da demanda biopsicológica, né? Então ela traz uma avaliação além da beira-leito e incorpora outras escalas, como Hansen e Glasgow. Nós temos para a pediatria a escala de Gini, que foi criada em 2007 e revisada em 2020, que tem 11 indicadores, uma gradação de 1 a 4, então o paciente ele pode ir de 11 a 44 pontos no total. É importante a gente colocar que a criança menor de 6 anos, ela não pode ser classificada em cuidados mínimos, ela precisa começar a sua classificação em cuidados intermediários. Essa escala tem já o perfil de alta dependência e a DINE criou também uma escala para o alojamento conjunto, né? Essa escala tem 7 indicadores, vai de 1 a 4, então o paciente ele pode ter de 7 a 28 pontos no total. A classificação dela é em cuidados intermediários, porque alojamento conjunto eu não vou classificar, né, o menor de 6 anos como cuidado mínimo, então ela já começa no intermediário. E ela vai até semi-intensivo, né, porque não é, quando esse binômio ele complica, né, ele tem que ir para o CTI, então a gente não tem aqui o perfil de cuidados intensivos. Para pacientes psiquiátricos, nós temos hoje disponíveis 3 escalas. Então, nós temos Martins, criada em 2007, com 11 indicadores, vai de 1 a 3 a gradação, então o paciente pode ter de 11 a 33 pontos no total, e a classificação é em discreta, intermediária e plena.
não há problema em utilizar essa escala, porque há uma correlação aqui de cuidados mínimos, intermediários e de alta dependência, tá? Então, pode ser utilizado. Vieira fez uma revisão de Martins, então acrescentou 3 indicadores, continua a mesma classificação, né? E também utilizado para paciente psiquiátrico. E nós temos o CICAD, que é uma escala que foi criada para utilização em pacientes psiquiátricos dependentes de álcool e drogas. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui? Que existem vários sistemas de classificação, eles são validados. O que significa isso? Que foram feitos estudos, teses de mestrado, tese de doutorado, aplicação dessas escalas na prática, e chegaram-se a um quantitativo de horas e chegaram-se a um perfil de paciente. Existe, então, uma gama de ferramentas que eu posso utilizar e uma escolha errada pode ser ruim para o meu cálculo do dimensionamento. Então, estudem as escalas, né? Esse é um curso básico, um curso de sistema de classificação de pacientes, ele teria, assim, horas somente sobre esse tema. Então, vocês, como a gente está aqui num curso introdutório, é preciso que você estude a sua realidade e escolha a melhor escala para o seu serviço. Você vai fazer essa classificação durante 90 dias, então. Então, aqui a gente traz, naquele caderno técnico de dimensionamento que eu falei para vocês, esse modelinho de tabela. Então, vou classificar no dia 1, quantos leitos que eu tinha ocupado? 20. Desses 20, quantos eram de cuidados mínimos, intermediários, alta dependência, semi-intensivos e intensivos? Dia 2, eu tinha 19. Quantos que eu tinha em cada tipo de cuidado? Dia 3, e assim por diante até o dia 90. No final, eu somo todos esses pacientes de cada tipo de cuidado, divido por 90, ou pelo número de dias aqui que eu tiver feito o levantamento, e vou chegar numa média. Então, vou dar para vocês aqui um exemplo. Acho que mais do que falar, o exemplo traduz bem o que a gente está, onde a gente está querendo chegar. Então, uma unidade de internação com 30 leitos, 80% de ocupação, ou seja, uma média de 24 pacientes por dia. Os profissionais de enfermagem trabalham 44 horas semanais e há na unidade um técnico de enfermagem de apoio. Então, vou fazer a classificação desses pacientes e vou calcular o meu THE somando quanto que cada paciente precisa de horas de cuidado nas 24 horas, tá? Então, nessa unidade, dos 24, 10 pacientes são de cuidados mínimos, então eu tenho preconizado que ele gasta 4 horas de enfermagem, então 10 vezes 4, mais quantos pacientes de cuidados intermediários? 10 pacientes de cuidados intermediários, eles demandam 6 horas por dia, mais 4 pacientes de alta dependência, vezes 10 horas, então 4 vezes 10, mais nenhum de semi-intensivo e nenhum intensivo. Então, somo todas essas cargas aqui de trabalho, então 40 horas mais 60 mais 40, chego em 140 horas total que eu preciso ofertar de enfermagem em 24 horas. E aí eu chamo a atenção de vocês aqui que a minha maior carga de trabalho está em cuidados intermediários. Por quê? 60 é maior que 40, que é maior do que 40. Então, a minha maior carga de trabalho, ela não é definida com base no número de pacientes que eu tenho em cada cuidado, e sim quantas horas que eu gasto com qual tipo de paciente. Então, no caso aqui, é em cuidados intermediários. Então, voltando para a nossa fórmula básica, nós já aprendemos a calcular o THE. Agora, vamos calcular a KM. Para calcular a constante de Marinho, a gente precisa primeiro calcular o índice de segurança técnica. O que é o índice de segurança técnica? É a minha taxa de absenteísmo mais a minha taxa de ausências por benefícios. A taxa de absenteísmo são as faltas justificadas, injustificadas, as licenças, licença maternidade, licença nojo, licença gala, todas essas faltas caem na taxa de absenteísmo. E a taxa de ausências por benefício são as minhas férias e férias prêmio.
Então, aqui a gente demonstra, né, o quarto passo, índice de segurança técnica é a taxa de absenteísmo mais a taxa de ausência por benefícios. A taxa de absenteísmo é calculada por meio de fórmulas matemáticas. Então, aqui está uma delas. No caso, essa fórmula aqui considera apenas as faltas ocorridas em dias úteis. Então, se vocês utilizarem, vocês não podem contar as faltas que ocorreram em finais de semana e feriados, porque ela considera 5 dias vezes 100, né? Porque é uma taxa, então é em porcentagem, virou 500. Multiplicado por quantas faltas eu tive na escala de 6 horas em dias úteis, então 6 horas vezes esse número de faltas, mais quantas faltas eu tive na escala de 8 horas, então número de faltas de 8 horas vezes 8, mais quantas faltas eu tive na escala de 12 horas, então 12 vezes esse número de faltas. Sobre a minha jornada semanal de trabalho, então 30, 24, 44, vezes o total de funcionários que eu tive atuando nesse período de apuração. Então, isso aqui eu posso apurar durante um mês, posso apurar durante 6 meses, posso apurar durante um ano. Então, eu coloco aqui o total de funcionários que atuaram e quantos dias úteis que teve nesse período que eu apurei, no mesmo período que eu apurei as faltas, tá? E aí eu tenho o total também de taxas de ausências por benefício, que são o total de faltas que eu tive em dias úteis, de férias e férias prêmio, sobre o total de dias úteis no período, vezes o total de funcionários que eu tinha no período, atuando na unidade, vezes 100. Né? Então, lembrando que o índice de segurança técnica, ele varia conforme a escolaridade dos profissionais, conforme o sexo dos profissionais, conforme o grau de motivação que eles têm para trabalhar naquele serviço. Então, eu não posso copiar o índice de segurança técnica de ninguém, não posso copiar o dimensionamento de ninguém, porque isso vai variar de unidade para unidade, vai variar de serviço em serviço. Então, aqui eu tenho um exemplo aleatório, tá? Então, eu não tenho na minha unidade ninguém na escala de 6 horas, então, 0 faltas. Então, eu tive 100 faltas em 8 horas, 100 faltas em 12 horas, a carga horária é 44, haviam 78 funcionários atuando nesse período, eu apurei durante um período de 200 dias úteis e eu tive nesse período 40 dias de férias e férias prêmio de algum funcionário. Né? Então, a fórmula já calcula aqui automaticamente que a minha taxa de absenteísmo é 1,45% e a minha taxa de ausência por benefício é 0,25%. Somando os dois, eu tenho 1,71%, mas como é em porcentagem, eu não posso jogar esse número em porcentagem nas fórmulas matemáticas. Então, há uma correção que foi realizada somando o número 1. Então, 1 mais 1,71%, né, que seria 1 sobre 1 mais 1,71 sobre 100, o resultado dessa equação dá, então, 1,02. Por isso que, às vezes, vocês vão lançar na planilha e pensam, mas 1 mais 1,71 não seria 2,71? Não, porque isso aqui é em porcentagem. Então, a gente feita uma correção para colocar na fórmula, tá? Então, essa aqui é para vocês conhecerem, né? Esse aqui é o Marinho, essa sou eu e a fiscal Otávia, que participa do grupo de dimensionamento também do Corém, um evento que nós encontramos com ele, coloquei aqui apenas para vocês saberem quem é, né? Então, o Constante de Marinho, o que ele fez? Ele colocou que a gente trabalha um certo número de dias na semana por uma certa carga horária semanal, né? Então, numa unidade assistencial ininterrupta, ou seja, uma unidade de internação funciona 24 horas. Então, ela é uma unidade assistencial ininterrupta. Eu sempre vou trabalhar 7 dias. E o índice de segurança técnica preconizou-se que ele não pode ser inferior a 15. Né? E por que isso? Foram estudos científicos que validaram, né? Fizeram uma média de quanto que se encontra normalmente unidade de internação para a taxa de absenteísmo e para a taxa de ausência por benefício. E perceberam que essa soma sempre tinha uma média, né, dessa soma de 15%. Então, o que Marinho fez? Ele jogou um IST aqui sempre de 15%. Então, se eu trabalho 7 dias numa carga horária de 20,
vezes 1,15 dá 0,4025. E assim por diante para todas as cargas horárias. Por isso que isso vira uma constante, porque a gente utiliza sempre esses números fixos, né? Então, vamos fazer uma pausa agora, né? Vamos respirar, porque eu sei que já foi muito conteúdo passado. Nós já passamos da metade do treinamento, então vamos parar um momento para a gente tomar uma água. É importante que a gente faça essa pausa, né? Para a gente relaxar um pouco. E aí eu vou, aos poucos, recapitulando com vocês o que a gente foi passado até agora, e a gente caminha aí para o final do treinamento, tá? Então, quem quiser tomar um cafezinho, enquanto eu falo, pode separar aí um café, um momento para a gente tranquilizar a cabeça aqui do treinamento, para a gente conseguir retomar e finalizar, tá? Então, o que eu falei para vocês até agora? Nós aprendemos como calcular o total de horas de enfermagem, e aí quantos profissionais eu vou gastar para dar essa quantidade de horas? Bom, eu pego o total das horas que eu preciso em 24 horas, multiplico por 7 dias na semana. Aí eu sei o total de horas que eu preciso para todos os pacientes na semana inteira. Por quê? O dado que eu tenho da enfermagem não é a carga horária semanal? Então, eu transformo o meu THE, que é diário, né, que é em 24 horas, eu transformo ele num total de horas que eu preciso durante a semana. E aí, eu divido pela carga horária que eu tenho na semana. Qual que é a carga horária dos meus profissionais? Mas aí eu não consigo achar um número, porque eu tenho faltas, eu tenho ausências, o número que eu vou chegar aqui é um número irreal, né? Porque a gente sabe que ocorrem imprevistos em todos os setores, quanto mais na enfermagem. A enfermagem não é diferente. E aí, no setor da saúde, quando eu tenho uma ausência, não é a mesma coisa de uma ausência num serviço burocrático, né? Se faltar profissional, vai faltar hora para dar assistência aos pacientes. Então, eu preciso calcular o índice de segurança técnica. Ele não é aqui uma mera formalidade, ele não é uma invenção, ele é um número que é necessário. Se a gente não tem esse número, a gente acaba dando uma assistência de menor qualidade para o paciente. Então, aí a gente tira que o quantitativo de pessoal é qual? O total de horas de enfermagem vezes os dias da semana sobre a minha carga horária semanal. Essa aqui é um raciocínio que, se a gente fosse criar um dimensionamento, qualquer um de nós poderia chegar nesse raciocínio. E aí eu multiplico pelo índice de segurança técnica, o que? Corrigido, né? Soma-se 1, porque esse número aqui é em porcentagem. Então, só demonstrando para vocês que essa KM aqui, né, que é a fórmula, ela é, na verdade, dias da semana mais dias da semana vezes IST, certo? Sobre a minha carga horária semanal. Então, aqui na fórmula foi apenas colocado em evidência esse raciocínio que a gente já chegou aqui na fórmula da KM, bem? Bom, então agora para a gente calcular o quantitativo de profissionais, a gente vai multiplicar, então, as 140 horas que a gente achou do THE, pelo 0,1819, que foi a KM que eu copiei lá da tabela, né, que já está pronta, que já foi calculada por Marinho, e eu cheguei, então, num quantitativo de 25,6136 profissionais. Ou seja, aproximadamente, aqui ficou errado, aproximadamente 26 profissionais de enfermagem entre nível superior e nível médio. Então, aí vamos fazer o sexto passo, que é calcular o quantitativo de profissionais de enfermagem. Então, a gente tem a fórmula básica, nós já calculamos o THE, que é 140, e já verificamos lá na tabela da KM, que a minha KM para 44 horas, que é a KM do exemplo que eu estou dando, é 0,1829. Ou seja, eu preciso aqui de 25,61 profissionais de enfermagem, ou seja, 26 profissionais entre nível médio e nível superior.
Mas aí eu preciso saber qual o percentual de cada categoria. Quantos que vão ser enfermeiros, quantos que vão ser de nível médio. Existe essa preconização conforme a maior carga de trabalho. Então, no meu exemplo, a maior carga de trabalho está em cuidados intermediários. Então, 33% de 25,61, eu tenho 8,45 ou 8,5, ou aproximadamente a necessidade de 9 enfermeiros, né? E para nível médio, 67%. 67% de 25,61 dá 17,16 ou aproximadamente 17 auxiliares e técnicos de enfermagem. Esse quantitativo é o quantitativo total para cobrir todos os plantões. Por quê? Eu não fiz o cálculo da minha carga horária semanal. Então, com esse quantitativo aqui, eu consigo cobrir todos os plantões da semana, todas as equipes. Só que esse quantitativo, ele foi calculado para a minha unidade de internação para prestar assistência ao paciente. Foi calculado com base no que os pacientes precisam. Mas na unidade eu tenho outras atividades, né? Então, buscar material na farmácia, levar material para a CME, fazer as atividades de limpeza no expurgo, um transporte paciente para exame. Isso não está contabilizado lá no sistema de classificação. Então, isso eu jogo aqui nos sítios funcionais, ou espelho semanal padrão. Então, no exemplo aqui, eu tenho um profissional por dia, então ele seria 12 por 36. Eu não tenho ele durante o final, não tenho ele durante a noite, mas eu tenho ele durante o final de semana. Né? Então, aqui eu pego 24 horas e dividi em 4 períodos. Ó. Manhã é 7 a 1, tarde 1 às 19, noite 1, 19 a 1 e noite 2, de 1 às 7. Durante a noite eu não tenho, então não preencho. Ele é de 12 horas, mas ele cobre manhã e tarde. Então, aqui está coberto. 1 e 1, 1 e 1. A planilha calcula automaticamente. O meu período de trabalho aqui é de 6 horas, né? De 7 a 1 e de 1 às 19. Cada período aqui tem 6 horas. 44 horas semanais. 1,15 meu índice de segurança técnico mínimo, né? Então, se eu calculei meu índice de segurança técnico e deu, por exemplo, 17%, aqui eu vou colocar 17%. Ah, mas no caso, a gente está usando o mínimo. E aí eu preciso de 2,19 profissionais de nível médio para fazer essas atividades. Então, percebam que não deu muito além do que eu já tenho. Né? O que me deu aqui a mais, esse 0,19, é devido ao índice de segurança técnica. Né? Se eventualmente um desses 2 profissionais aqui faltar, que eu tenho um dia e outro no outro, eu preciso de alguém para poder cobrir. Mas eu não contrato um técnico de enfermagem para cobrir 2, né? Esse quebradinho aqui, esses decimais, vão somando a todos os índices de segurança técnica de todas as unidades de internação e, às vezes, de toda a instituição, para, às vezes, me dar um ferista, um folguista, tá? Então, isso aqui a gente vai somando. Vai ter um módulo só sobre sítios funcionais. Então, eu não vou ficar aqui adentrando muito neste assunto, né? Apenas para vocês saberem que eu preciso calcular o meu THE da assistência e preciso colocar aqui quantos profissionais que eu preciso para fazer as atividades que não são de cuidado direto ao paciente. Então, lembrando que eu coloco aqui o que eu preciso e não o que eu tenho. Então, hoje eu tenho um em cada plantão e me atende. Ok. Agora, não, Andréia, seria bom se eu tivesse um profissional aqui no expurgo à noite, porque a demanda é muito grande na minha unidade e acaba ficando muito material para outro dia. Então, se tivesse mais um profissional, ele poderia fazer até de mais de uma unidade de internação, seria interessante, hoje eu não tenho. Então, neste caso, eu vou prever aqui esse profissional, porque eu vou mostrar para o gestor que eu preciso desse profissional. Então, ele tem que entrar aqui no cálculo. Então, eu preencheria noite 1 e noite 2, tá? Para poder prever um profissional que eu ainda não tenho. Aí, então, eu realizo a soma do quantitativo assistencial com o quantitativo dos sítios funcionais. Esse é o 9º passo. Então, 8,45 de enfermeiros, mais 0 nos sítios funcionais, porque nesse exemplo eu não tenho, mas pode ser que em alguma unidade de internação eu possua enfermeiro no sítio funcional. Então, dá 8,45. E 17,16 de nível médio, mais 2,2 de nível médio no sítio funcional, o total de 19,36 auxiliares e técnicos de enfermagem.
Eu demonstro esse número, então, no quadro de pessoal existente e necessário. Então, na unidade de internação, eu tenho 4 enfermeiros e 16 técnicos, nesse exemplo, tá? E chego que no cálculo eu precisaria de 8,45 enfermeiros e 19,36 técnicos auxiliares, chegando num déficit aqui de 5 enfermeiros e 3 auxiliares de enfermagem. Esse que é o meu demonstrativo final, né? Qual que é a dica bônus que eu dou para você, né? Você que ficou aí até agora. Esses cargos administrativos, enfermeiro RT, enfermeiro de educação continuada, CCIH, a gente não demonstrar ele no sítio funcional quando não é realidade da instituição, substituir por um profissional que esteja na assistência. Tá? Porque senão eu jogo um índice de segurança técnica em cima de um cargo administrativo, acabo superdimensionando o quantitativo da instituição e às vezes não é realidade. Eu vou lançar quando, por exemplo, numa determinada instituição, o enfermeiro RT, quando ele tira férias, eu tiro o enfermeiro da assistência para poder fazer essa cobertura. Aí sim, eu preciso representar ele no sítio funcional para eu poder prever essas horas e os pacientes não ficarem sem assistência, tá? Então, aqui demonstrando apenas no quadro final, sem colocar um índice de segurança técnica, como que ficaria? Eu lançaria aqui esses cargos e colocaria enfermeiro RT existente 1, necessário 1. Com isso, eu zero aqui o déficit, faço isso para todos os cargos, mas não deixo de demonstrar para o gestor que esses enfermeiros existem e que eles têm uma função específica. Senão fica aquela situação, né? Ah, você está me pedindo aqui 4 enfermeiros, né? A gente está aqui com déficit de 4, mas você tem o RT, tem o de educação continuada, você não pode usar esse enfermeiro para poder cobrir essas horas que faltam? Não, não posso, né? Porque esse quantitativo que eu calculei aqui, ele é exclusivo para assistência. Então, eu não posso dividir com outras atividades, porque senão os pacientes não vão receber todas as horas que eles precisam, né? E qual que é a cereja do bolo aí, né, que a gente fala? Vocês aprenderam a fazer o cálculo hoje, então, a gente viu esse passo a passo, vocês têm plena condição de fazer o cálculo manual. Mas o GT de dimensionamento do COREMG disponibilizou no site uma planilha que você lança os dados, aqueles dados que você colocou lá na folha de rosto, e ela faz o cálculo automático para você. Então, eu vou demonstrar agora, a gente abre o site www.coremg.gov.br/documentos. Nós vamos entrar aqui, ó, em publicações, modelos de documentos. A primeira planilha que aparece é a planilha COVID, que vocês vão ver em outro módulo do treinamento. E nós temos essa planilha aqui atualizada em 2019. Vamos abrir essa planilha. Vocês precisam habilitar a edição, senão não é possível mexer. A primeira aba aqui é o índice de segurança técnica. Então, eu vou pegar aqui alguns dados para a gente lançar. Ó, vou colocar aqui número de faltas de 6 horas. Vamos fazer no período de um mês, tá? Então, 5 faltas na escala de 6 horas, 2 faltas numa escala de 8, 10 faltas numa escala de 12. A jornada semanal desses profissionais aqui é de 36 horas, tá? Nesse exemplo que eu vou dar. O número de funcionários que atuou no setor, deixa eu achar aqui, 40 funcionários, e o total de dias de apuração, total de dias úteis, por exemplo, de apuração foram 24 dias, né? Um mês, mais ou menos 24 dias. Qual que é o total de dias de férias que eu tive? Vou colocar aqui que eu tive 3 férias, tá? 90 dias. Aliás, vamos colocar menos, né? Porque são em dias úteis, aproximadamente aqui 70 dias.
Então, eu chego aqui numa taxa de absenteísmo de 2,40%, uma taxa de ausência de benefícios de 7,29%. A taxa de ausência por benefício, ela costuma ser maior mesmo, porque são mais dias, né, de férias do que dias de faltas, normalmente, tá? Normalmente, as férias e férias prêmio impactam mais no índice de segurança técnica do que as faltas, né? Ao contrário do que a gente pensa. Então, somando os dois aqui, eu chego a 9,69%, ou seja, 1 mais IST vai dar 1,10%. Mas, como foi 9%, nós vamos usar 15%, tá? Que é o mínimo. Então, vamos preencher aqui na unidade de internação aquele exemplo que a gente deu, tá? Então, dias da semana que a unidade funciona, 7 dias. A carga horária semanal, vocês lembram, 44, 30 leitos. A taxa de ocupação a gente coloca aqui em decimais, 80%, funciona 24 horas o serviço. Então, a planilha já calculou que eu tive, em média, 24 pacientes. Então, essa soma aqui de classificação tem que dar 24. Né? Lá no exemplo, eram 10 cuidados mínimos, 10 cuidados intermediários, 4 de alta dependência e nenhum de semi-intensivo e intensivo. A planilha já calcula aqui automaticamente o meu THE. E vejam que o THE intermediário é o maior, então minha maior carga de trabalho está em cuidado intermediário. Coloco aqui 1,15%. Então, eu chego na minha KM de 0,1830, né? Foi aquela que a gente utilizou. 25,61 profissionais, exatamente o número que a gente chegou, né? Fazendo o cálculo manual. A minha maior carga de trabalho é em cuidados intermediários. Aqui a planilha já faz a porcentagem de 33,67%. Então, eu chego a 8,45 enfermeiros e 17,16 profissionais de nível médio. A planilha realiza uma contraprova, apenas para a gente saber se o cálculo está certo, não precisa dar um número exato, tá? Mas costuma dar aproximado. E aí eu coloco a identificação dos meus sítios, né? Aí aqui existe a planilha de sítios funcionais. Então, a gente preencheu aqui apoio, né? Tem um profissional durante o dia e nenhum durante a noite. Total de 14 sítios. Meu PT, meu período de trabalho, são 4 períodos de 6 horas, carga horária semanal 44, cheguei aqui em 2,195. Então, aqui arredonda para 2,2, né? Então, volta aqui na unidade de internação, sítios de enfermeiro não teve nenhum, sítio de nível médio teve 2,195. Então, aqui, a porcentagem, o número de enfermeiro mantém 8,45 e de nível médio 17,16 mais o 2,195, então precisa de 19,36 profissionais de nível médio. Então, depois vocês deem uma olhada nessa planilha que está no site. Ela tem para setor pequeno, né? A diferença aqui é só o número de linhas. Sítios funcionais dias da semana, para quando eu tenho profissionais que trabalham em diferentes dias da semana. Setor grande, a única diferença é o número de linhas, tá? Que às vezes eu tenho, por exemplo, um HC, um hospital de grande porte, que eu vou ter muitos sítios funcionais, então essa planilha aqui não dava para utilizar, então a única diferença é essa. Temos aqui planilhas outras que vocês vão aprender em outros módulos, e a última planilha é o quadro de pessoal existente necessário, que eu mostrei para vocês, que vocês vão preencher aqui. Então, quantos profissionais que eu tenho e quantos que é o necessário, ela já calcula aqui o déficit automático, tá? Então, foi 8,45, né? Que o existente era 4. E de nível médio, vamos voltar lá para a gente saber, 19,36. 19,36. Então, a planilha já calcula aqui o meu déficit automaticamente, tá?
Bom, realizado o cálculo, o que vocês precisam enviar para o Corém, então? Um ofício respondendo a notificação ou encaminhando o cálculo, tá? A folha de rosto com os dados da unidade, que está lá no caderno técnico de dimensionamento, o cálculo do índice de segurança técnica, que está aqui na planilha, acabei de mostrar para vocês, a planilha de cálculo, a planilha dos sítios funcionais e o quadro de pessoal existente versus o pessoal necessário. Bom, pessoal, chegamos, então, finalmente ao final do nosso treinamento, esse módulo para unidade de internação. Eu espero que vocês tenham resultados com esse cálculo, com esse estudo de dimensionamento, que melhore a proporção enfermagem-paciente, que seja uma proporção adequada para a sua instituição, que esse quantitativo permita que vocês implantem o processo de enfermagem, estabeleçam prioridades, que tenha uma melhor proporção entre nível superior e nível médio, porque a gente sabe que muitas atividades são privativas do enfermeiro, e nós temos um quantitativo inferior de enfermeiro no Brasil, né, proporcionalmente ao nível médio, que haja uma utilização racional dos recursos humanos e que vocês obtenham melhores resultados assistenciais com isso. Desafios são muitos, né? São vários. Eu coloquei alguns aqui para a gente pensar. Primeiramente, avaliar periodicamente a confiabilidade e a validade da classificação de pacientes, como eu falei para vocês, fazer auditorias e treinamentos periódicos, revisar anualmente ou sempre que necessário o perfil da instituição, a taxa de ocupação, a taxa de absenteísmo, porque isso vai impactar no estudo de dimensionamento. Monitorem os indicadores que são acessíveis à assistência de enfermagem. Então, taxas de lesões por pressão, por exemplo, traduzem bem se a gente tem um quantitativo ideal ou não. E a individualização do cuidado, né? Que com isso a gente consiga trazer para o paciente uma melhor assistência. Deixo aqui uma outra reflexão para vocês, que existem vários estudos que trazem que a produtividade profissional de enfermagem, ela gira em torno de 80% a 85%. Ou seja, nós fizemos todo um raciocínio aqui, todo um cálculo, com base na carga horária semanal total do profissional. E essa não é a carga horária efetiva. Ninguém trabalha 44 horas por dia, né, por semana. Você tem almoço, você tem horário de lanche, você vai ao banheiro, você atende o telefone. Essas atividades pessoais que acontecem em qualquer profissão, acontecem na enfermagem também. Né? E aí a gente precisa começar a refletir sobre isso para a gente tentar fazer um cálculo baseado na carga horária efetiva e não na carga horária total. Tá? Deixo aqui para vocês, finalizando, um pensamento, né, de que não adianta nada a gente ter ventos favoráveis lá fora se a gente não abre as janelas e aproveita isso. Então, a enfermagem está em foco nesse momento de pandemia, nesse momento de nancinal, mas a gente precisa se empoderar, precisa abrir a janela, precisa estudar para a gente realmente conseguir resultados melhores. Se vocês esquecerem alguma coisa do que eu falei aqui, vocês podem consultar lá no caderno técnico de dimensionamento, podem conversar com o seu enfermeiro fiscal e nós temos também um plantão de atendimento aos profissionais de enfermagem. Deixo aqui as referências que foram utilizadas nessa apresentação. O meu agradecimento em nome do GT Dimensionamento, em nome da Cacilda, Otávia, Gaucilei e Mirielle, a quem eu agradeço muito também por todo o aprendizado, todos os momentos de discussão que nós temos. Vocês vão receber a avaliação do treinamento por um link, tá? No e-mail, mas eu gostaria de saber também o que vocês acharam, se vocês gostaram, se tem alguma crítica. Então, eu deixo aqui os meus contatos para quem quiser fazer um contato, eu estou totalmente à disposição. E lembrando aqui, né, que só árvores que geram frutos que levam pedradas. Então, se vocês às vezes têm medo de demonstrar um resultado para o gestor, de pedir um quantitativo, lembre-se, né, que só quem leva frutos, só quem traz frutos que leva pedradas, né? Então, se vocês estão aí no embate com o gestor, isso é positivo, porque é sinal que vocês estão trazendo resultado.
tá? Um grande abraço a todos, especialmente aos profissionais de enfermagem que estão ali na assistência, que estão na linha de frente de combate à pandemia de Covid. Nós sabemos aqui no Corém o quanto que vocês são importantes, o quanto está sendo difícil. Então, nesse momento, a gente agradece e deseja força a todos os profissionais de enfermagem, tá? Um grande abraço, até mais.